Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao canal Se Liga no Spoiler, eu sou o Gustavo e vamos continuar aqui com a nossa grande maratona de resumos de Stranger Things. Caso você tenha caído de paraquedas neste vídeo e não tenha assistido aos dois anteriores, clica no card acima ou então nos links da descrição, para que você chegue neste vídeo podendo acompanhar a jornada junto com a gente. E antes de começar o resumo, te peço para já deixar um like para não esquecer mais tarde e também de olhar se você está inscrito no canal. Agora sem mais enrolação, se liga no spoiler e vamos pro vídeo. Desta vez eu vou comentar bem brevemente sobre os novos personagens da temporada, até porque não tivemos muitos sendo introduzidos nessa temporada que realmente fossem importantes. Os personagens novos que foram introduzidos nesta temporada foram a Robin, uma garota que trabalha junto com o Steve na sorveteria do shopping, o Alexei, ou então o Smirnoff para os íntimos, e a Erica, que é a irmã mais nova do Lucas, que até já chegou a aparecer nas outras temporadas, mas não com tanta relevância. Nesta temporada ela realmente tem um papel importante a cumprir. E bom, após os acontecimentos da temporada anterior, a gente salta agora para o verão de 1985, bem próximo do Dia da Independência. E a gente acompanha as crianças que estão aproveitando suas férias para se divertir juntas, principalmente no mais novo point da cidade, o Shopping Starcourt. Em uma determinada noite, a energia da cidade cai abruptamente e volta alguns segundos depois, então as pessoas não deram muita bola para o que aconteceu. Mas o Will acaba estranhando isso, até porque ele começa a sentir um certo arrepio na nuca, coisa que ele não sentia desde que o portal para o mundo invertido tinha sido fechado. E de fato tinha algo errado acontecendo, pois a gente vê um pedaço do Devorador de Mentes que tinha ficado em Hawkins, que no caso era a parte que tinha saído do corpo do Will, que volta a agir escondido em uma siderúrgica abandonada da cidade e começa a infectar os ratos que estavam ali. No dia seguinte, as crianças preparam uma recepção de boas-vindas para o Dustin, que estava fora da cidade, pois estava participando de um acampamento de ciências, que mal chegou já tem a fofoca de que ele agora estava namorando uma garota que ele conheceu lá no acampamento, uma tal de Suzy. E para provar sua história, ele e seus amigos vão até uma colina da cidade para montar o Cérebro, que era um rádio amador que o Dustin tinha montado no acampamento e que ele poderia usar para conseguir conversar com a Suzy, que morava em outro estado. O tempo passa, a Suzy não responde e os amigos do Dustin, achando aquilo ali meio bobagem da parte dele, resolvem que vão embora, que em outro dia eles conversam com ela e afins. Dustin, agora sozinho, tenta conversar mais um pouco com Suzy, mas ela definitivamente não responde, então ele resolve que vai embora. Mas antes dele de fato ir embora, ele acaba ouvindo uma mensagem que parecia em outra língua, e prestando um pouco atenção ele percebe que era uma mensagem russa. Em um outro lugar a gente acompanha o Billy, o irmão da Max, que estava dirigindo imprudentemente em direção a um encontro, quando ele subitamente é atacado e arrastado por alguma coisa até a siderúrgica onde a gente tinha visto o Devorador. Lá a gente acaba vendo ele sendo infectado pelo Devorador de Mentes, que neste momento estava começando a possuir um corpo físico utilizando a carne dos ratos que ele tinha infectado mais cedo. Billy até sai correndo de lá para tentar buscar ajuda, mas nesse meio tempo ele acaba tendo uma visão muito semelhante com as que o Will tinha na segunda temporada, vendo ali o mundo invertido e ouvindo o Devorador na sua mente. Por ter sido abandonado por seus amigos na noite anterior, o Dustin ele resolve que não vai contar para eles sobre a mensagem russa. Em vez disso, ele vai se encontrar com seu novo melhor amigo, o Steve, que trabalhava na sorveteria do shopping. Ele mostra a mensagem, os dois ali tentam decifrar o código e traduzir aquela mensagem, mas eles não conseguem nem chegar perto de decifrar aquilo. Então Robin, a garota que trabalhava com o Steve, resolve que vai ajudar ele. A gente parte então para acompanhar um pouco a Joyce e o Hopper, que tinham combinado de jantar juntos naquela noite. Mas Joyce acaba se esquecendo completamente deste compromisso, pois ela começa a reparar que tanto os ímãs da geladeira de sua casa quanto os ímãs de geladeira em seu trabalho pareciam ter perdido seu magnetismo. Ela fica bastante preocupada com isso, então ela vai até o professor de ciência das crianças para poder entender o que poderia estar acontecendo com os ímãs. E ele explica ali de forma resumida e muito rapidamente que uma máquina de proporções enormes que consumiria muita energia poderia até realizar esse ato de conseguir atingir vários locais em Hawkins para os ímãs perderem seu magnetismo. A gente volta para acompanhar mais um pouco o Billy, que trabalhava como salva-vidas na piscina pública de Hawkins. E obviamente ele estava agindo muito estranho, o que acaba preocupando uma das garotas que também trabalhava lá.
Eventualmente eles acabam ficando sozinhos, ela fica preocupada com ele, mas neste momento o Billy a ataca e a prende. A gente corta agora para Nancy e Jonathan, que tinham conseguido um estágio no jornal da cidade. E em que em um determinado momento a Nancy recebe uma ligação de uma senhora que dizia que os ratos estavam agindo estranho. Os dois vão até a casa dessa senhora para investigar um pouco melhor essa história. E lá a senhorinha conta que ela encontrou os ratos comendo um saco de fertilizante. E ela até chegou a prender um deles, que estava agindo muito estranho ali, se debatendo loucamente dentro da gaiola. Nancy e Jonathan acabam indo embora e nesse momento aquele rato na gaiola começa a tremelicar estranho e vira a mesma geleca de carne que os outros ratos tinham virado para formar o corpo do devorador. Na sorveteria, Robin consegue traduzir a mensagem russa, mas agora existe um outro empecilho, porque mesmo traduzida a mensagem, ainda assim ela era um código secreto, e que eles ainda iam precisar decifrar ele. E Steve acaba reparando na gravação que dava para ouvir uma música de fundo nela, que ele acaba reconhecendo, pois era de um brinquedo infantil que existia ali no shopping. E nesse momento os três percebem que os soviéticos estavam ali escondidos no Starcourt. A gente volta a acompanhar o Billy, que levou aquela garota que ele tinha atacado até o galpão onde estava o devorador, que infecta também essa garota, e também conseguimos ver um pouco melhor a forma que ele estava tomando já. Ao mesmo tempo a gente vê que Eleven e Max estavam na sua casa brincando ali de espionar os seus conhecidos usando os poderes da Eleven. E curiosamente ela acaba olhando o Billy e vendo a situação toda ali, ela estranha tudo aquilo e fica se perguntando o que poderia estar acontecendo, mas acontece uma coisa muito inusitada nesse momento, pois por um momento parecia que o Billy conseguia enxergar a Eleven e isso faz com que ela perca a conexão com ele. No dia seguinte, a Joyce vai até a casa do Hopper para contar as suas preocupações sobre talvez o laboratório ter voltado à atividade. Mas o Hopper não leva fé nenhuma nessa história que a Joyce conta para ele, até porque ele estava ainda irritado pelo bolo que ela tinha dado nele na noite anterior. Mas Joyce insiste tanto para isso que os dois acabam indo dar uma passada no laboratório para investigar. A gente volta então para Max e Eleven, que começam a investigar sobre o Billy, pois a Eleven achou aquela cena que ela viu muito estranha, não fazia sentido aquilo. Elas invadem o quarto dele e ali acabam encontrando alguns pertences, que eventualmente elas descobrem pertencer à garota que ele tinha atacado. Com esses pertences, Eleven usa seus poderes para tentar achar a localização dela. E quando a encontra, a garota pede ajuda a ela antes de ser arrastada para longe. Joyce e Hopper chegam no laboratório e invadem ele, e começam a vasculhar ali o lugar que definitivamente estava abandonado, praticamente intocado desde quando ele foi fechado. Mas em um determinado momento, um pouco antes deles irem embora dali, eles acabam ouvindo um barulho vindo do corredor. Hopper vai atrás desse barulho para investigar o que poderia ter sido, e ele acaba entrando em uma sala mais escura ali, e neste momento ele é atacado por um homem misterioso que a gente não consegue enxergar muito bem, e ele acaba sendo nocauteado. Joyce tenta seguir esse homem, que consegue sair de lá e fugir em sua moto. De volta à sorveteria, a gente vê que Robin consegue decifrar o código russo e descobrem que os soviéticos estavam utilizando algumas lojas de fachada para poder carregar diversas caixas em um depósito nos fundos do shopping. E nesse meio tempo, Nancy e Jonathan voltam à casa daquela senhora para fazer mais algumas perguntas, ver como que estava o rato. Mas chegando lá, eles se deparam com uma cena mais bizarra ainda. Eles encontram essa mesma senhora que estava devorando os mesmos sacos de fertilizantes que os ratos já tinham começado a comer. Eles então ligam para a emergência para poder ajudar a senhora, que provavelmente iria morrer depois daquilo. E ao mesmo tempo, em um outro lugar, a gente vê que o Will sente mais uma vez o arrepio na sua nuca, e com isso ele tem certeza de que o Devorador de Mentes estava de volta. E ele já conta isso logo para Mike e Lucas. Voltamos para Max e Eleven, que vão até a casa desta garota, e lá não só encontram ela bem saudável, como ela estava jantando com seus pais e com o Billy, agindo como se nada de errado estivesse acontecendo ali. Eleven não acredita muito na história ali, acha que tem alguma coisa de errada, mas como elas não podiam fazer nada, não tinham provas de nada, as duas vão embora. Logo em seguida, Billy e essa garota apagam os pais dela,
e levam eles pro mesmo galpão aonde o Devorador de Mentes infecta eles também. Na manhã seguinte, Hopper acorda em sua casa, ainda um pouco desnorteado com o que aconteceu e com a Joyce cuidando dele. Ela conta que viu o homem fugindo com uma moto e Hopper acaba se lembrando de um motoqueiro que ele viu saindo da prefeitura alguns dias atrás. Os dois então partem lá para investigar isso. Os meninos ligam para as meninas desesperados com a possível volta do Devorador e pedem para elas se encontrarem com eles na casa do Mike. Eles também tentam contatar o Dustin, que não responde eles, pois ele estava de tocaia observando o depósito para ver se eles conseguiam uma brecha para invadir o lugar. Na casa de Mike, o Will conta para os outros ali sobre os arrepios que ele começou a sentir desde o apagão. Isso faz as crianças se perguntarem se a parte do Devorador que tinha saído do Will poderia ainda estar em Hawkins. E eles também lembram que o Devorador de Mentes precisava de um hospedeiro, o que faz Eleven já suspeitar inicialmente do Billy. Então as crianças vão atrás dele para poder investigar melhor. Voltamos a Hopper e Joyce, que chegam na prefeitura e muito amigavelmente perguntam ao prefeito quem era o Brutamontes que tinha atacado Hopper na noite anterior. O prefeito conta que não sabia quem ele era, só sabia que ele trabalhava para o Starcourt, e conta que o shopping tinha comprado diversos terrenos ao redor de Hawkins. Joyce e Hopper então resolvem que vão ir investigar essas propriedades compradas. Na sorveteria, o trio não consegue arranjar uma brecha para invadir o depósito sem de alguma forma alertar os guardas. Mas Robin descobre que os dutos de ar que passavam por todo o shopping também chegavam àquele depósito. Mas o problema é que nenhum deles conseguia passar pelos dutos. Então para essa tarefa eles acabam recrutando a Erica, que inicialmente não aceita participar dessa aventura, mas ela acaba sendo convencida eventualmente. Em outro lugar, as crianças começam a espionar o Billy, que parecia estar agindo normalmente no seu trabalho. Então, para poder tirar a prova, eles bolam uma armadilha para forçar o Devorador de Mentes a se manifestar. A noite chega e os planos começam. No shopping, a Erica entra nos dutos e segue eles até chegar ao depósito e conseguir abrir a porta para os outros entrarem. Ali eles descobrem que os soviéticos estavam transportando alguns líquidos estranhos que pareciam ser químicos. Eles resolvem vazar dali porque não tinham descoberto nada, mas nesse momento a sala revela ser na verdade um elevador que começa a descer com eles presos lá dentro. Já na piscina, as crianças esperam só eles e o Billy ficarem por lá e atraem ele para dentro de uma sauna, onde eles trancam e aumentam a temperatura. E de fato o Devorador acaba se manifestando no corpo do Billy, tomando conta e dando força sobre-humana para ele, que consegue arrebentar a porta e sair da sauna. Nesse momento, Billy e as crianças começam uma batalha ali, que termina com a Eleven arremessando ele por uma parede. E antes que a situação ficasse muito feia, Billy acaba fugindo dali. A gente volta então a acompanhar a Nancy, que nesse momento tinha ido até o hospital de Hawkins para ver como que estava aquela senhora que tinha sido internada. Mas enquanto a Nancy estava no quarto dela, uma coisa estranha acontece. Nancy repara que na pele da senhora surgem marcas negras e ela começa a se debater muito loucamente, da mesma forma que aconteceu com o Will no final da temporada anterior. Então nos é mostrado que o Billy tinha voltado para a siderúrgica. E lá a gente também vê que o Devorador de Mentes conseguiu infectar mais algumas pessoas nesse meio tempo. Enquanto tudo isso acontecia, Joyce e Hopper seguiam em sua busca por pistas nessas propriedades que eles estavam investigando, até que em uma delas eles encontram uma passagem secreta que dava em uma espécie de laboratório ou de usina de energia. E nesse local eles acabam dando de cara com dois russos. Neste momento, o homem misterioso que mais se parecia com Schwarzenegger surge no lugar e começa mais uma luta com Hopper, que dessa vez consegue dar uma lição nele, permitindo que ele e Joyce consigam fugir, levando com eles um dos russos que eles tinham capturado. No dia seguinte, Nancy liga para Jonathan perguntando sobre Will e se ele estaria bem, o que faz o Jonathan obviamente ficar preocupado. Os dois então vão até a casa dela, onde eles encontram o restante das crianças que se recuperavam da batalha da noite anterior. A garotada lhe conta o que descobriu sobre o Billy e juntos eles conseguem chegar à conclusão de que várias outras pessoas também tinham sido infectadas. Para conseguir entender melhor essa situação toda, o grupo ali resolve que ia até o hospital de volta para poder encontrar com a senhora infectada. Enquanto isso, Dustin, Steve, Robin e Erica seguiam presos no elevador, até que eventualmente alguns soviéticos chegam para buscar o carregamento. Isso dá uma brecha para eles conseguirem sair daquela sala infernal. Mas saindo de lá, eles acabam parando em um lugar ainda pior, pois eles estavam agora presos dentro da instalação russa. Os quatro começam a vagar ali pelos corredores, tentando achar
achar uma saída, até que eles encontram uma sala de comando que eles tentam usar ali para contatar as autoridades. Enquanto tentavam contato, Robin percebe uma sala do lado, de onde vinha uma luz muito intensa. Ela chama a atenção disso para os outros que vão investigar, e olhando pela porta, eles veem uma máquina enorme que atirava um raio de energia. Dustin e Steve percebem então que os russos estavam tentando abrir um portal para o mundo invertido, e por isso que eles estavam ali em Hawkins. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, os russos descobrem eles ali, forçando-os a fugir de lá. Eventualmente, Steve e Robin ficam para trás para permitir que Dustin e Erica conseguissem fugir usando algumas passagens de dutos dali. E isso acaba com eles sendo capturados. Chegando no hospital, Nancy e Jonathan sobem até o quarto da senhora, enquanto o restante das crianças esperava na recepção. Mas quando eles chegam no quarto, eles descobrem que a velha não estava mais lá. E ali eles acabam sendo atacados e perseguidos por duas pessoas que estavam já infectadas pelo Devorador. Eles fogem, lutam, se arrebentam, mas eles conseguem ali de fato derrotar os seus perseguidores. Só que eles reparam que eles, agora mortos, começam a se desfazer naquela mesma geleca de carne que a gente viu os ratos virando. E eles começam a se mexer e se unir no corredor. E com isso eles se transformam em um monstro gigante de carne, que começa a perseguir a Nancy e quase mata ela. Mas Eleven consegue chegar a tempo e impedir que isso aconteça, arremessando o bicho com seus poderes pela janela. As crianças até tentam seguir o monstro, mas ele já tinha virado a geleca de carne e fugido pelos esgotos. E vemos que ele tinha retornado até o galpão, onde ele se junta com a maçaroca, que era o Devorador de Mentes. Enquanto tudo isso acontecia, Joyce e Hopper tinham saído da cidade para se encontrar com Murray, o detetive da segunda temporada, pois eles precisavam de alguém que soubesse falar russo para poder interrogar o cientista que eles tinham capturado. E de cara, o russo, que a gente descobre que se chama Alexei, não colabora muito com o interrogatório, fica fazendo piada ali, mas com o passar do tempo ele começa a entender melhor a sua situação e acaba colaborando. E assim ele explica que os soviéticos estavam querendo abrir um portal para o mundo invertido, e para isso a cidade de Hawkins era o melhor local para conseguir, até porque a separação entre as dimensões já estava fragilizada da outra vez que o portal tinha sido aberto. Joyce e Hopper entendem o quão perigoso esse plano dos russos é, então eles prontamente ligam para o Dr. Owens para poder pedir reforços. Só que Joyce se nega a ficar sentada ali enquanto seus filhos podiam estar correndo risco de vida. Então os quatro partem de volta para Hawkins. Na base dos soviéticos, Steve e Robin eram drogados, interrogados e quase estavam sendo torturados. Mas Dustin e Erica conseguem criar uma distração para conseguir resgatar os dois e de lá eles poderem fugir. Em sua casa, Eleven usa seus poderes para tentar encontrar o Billy ou os outros infectados. Eventualmente ela acaba encontrando, e assim como fez com sua mãe na temporada anterior, ela consegue entrar na mente dele e acessar as suas memórias, e assim conseguir achar a localização da onde o Devorador estaria escondido. De fato ela consegue achar essa localização, mas ao mesmo tempo o Devorador de Mentes também acha a localização dela. E com isso todos os infectados são chamados de volta para a siderúrgica, onde uma a uma elas vão se juntando à maçaroca de carne que é o Devorador de Mentes, que cresce muito e de lá parte para poder caçar a Eleven. As crianças se preparam ali para se defender desse ataque do Devorador, e depois de muito tiro, bomba, machadadas e gritaria, as crianças conseguem deter momentaneamente o Devorador, mas a Eleven acaba terminando com uma ferida na perna. Eles então fogem dali e passam em um mercado para poder cuidar do ferimento da Eleven. Voltamos à trupe do sorvete, que finalmente conseguem sair daquela base soviética, mas com os russos ainda em seu encalço. Então os quatro se escondem no cinema. Nesse momento, Dustin consegue contatar o Mike e avisar que ele estava preso no cinema do shopping e precisava de ajuda. A gente volta a acompanhar Joyce, Hopper, Murray e o Smirnoff, que chegam a Hawkins e acabam passando no festival do Dia da Independência procurando pelas crianças. Eles mal pisam ali e o Schwarzenegger russo já está no encalço deles. E a primeira vítima é o Alexei, o nosso saudoso Smirnoff, que acaba morrendo com um tiro na barriga. Joyce, Hopper e Murray conseguem fugir dali, e eles acabam captando uma mensagem num rádio dos russos dizendo que as crianças estavam no shopping. E falando no shopping, a gente vê que os russos quase conseguem capturar Dustin e companhia, mas eles são salvos pela Eleven, que arremessa um carro nesses soviéticos.
Os dois grupos começam ali a conversar, tentando atualizar as situações de cada um ali, mas a Eleven ali começa a fraquejar, quase desmaia por conta do seu ferimento. E analisando ele, eles descobrem que um pedaço do Devorador ainda estava ali. Ela consegue tirar esse pedaço do Devorador e nesse momento os adultos finalmente chegam e se encontram com as crianças. Agora, com todo mundo reunido, eles começam a trocar diversas informações sobre os russos, Devorador de Mentes e infectados, para poderem bolar um plano para lidar com essa situação toda. Depois de muita conversa e especulação, os nossos personagens chegam no seguinte plano: Dustin, Erica, Steve e Robin iriam até o cérebro, que eles poderiam usar para guiar Hopper, Joyce e Murray, que iriam descer até a instalação soviética, para poder desligar e destruir a máquina. Enquanto isso, Nancy e Jonathan levariam o restante das crianças até a casa do Murray para tirar a Eleven de perigo, já que ela era o alvo principal do Devorador de Mentes. Os três grupos se dividem para realizar o plano, que já de cara começa a dar errado, pois as crianças nem tinham conseguido sair do shopping, já que o Billy tinha sabotado o carro da Nancy e estava de tocaia no estacionamento para impedir que elas fugissem. Eles até tentam contatar o Dustin, mas ele e os outros não tinham chegado ainda ao rádio, e já que estavam sem apoios, eles resolvem que vão usar o carro que Eleven tinha arremessado nos russos mais cedo para tentar pegar as peças que precisavam para consertar o carro da Nancy. Eleven tenta usar os seus poderes para desvirar o carro, só que ela não consegue e ela percebe que nesse momento ela perdeu os seus poderes por alguma razão. Eventualmente o grupo consegue desvirar o carro e pegar as peças que precisavam para poder consertar a sabotagem e meter o pé dali. Mas neste momento o Devorador de Mentes chega até o shopping, forçando o grupo a se dividir e a se esconder. Dustin e companhia chegam no rádio e começam a guiar os adultos, que tinham conseguido se infiltrar na base e se disfarçar de soldados russos. Steve percebe que algo errado estava acontecendo no shopping, e como eles não conseguiam contatar o pessoal de lá, ele e Robin resolvem que vão voltar para ajudar. Voltando ao shopping, o grupo consegue fugir do Devorador. Nancy, Jonathan, Will e Lucas conseguem chegar no carro e começam a arrumar ele. Billy até tenta impedir isso de acontecer, mas nesse momento Steve e Robin chegam e conseguem salvar a rapaziada. Claro que isso chama a atenção do Devorador de Mentes, que começa a perseguir o carro enquanto eles fugiam. Dustin consegue guiar o Murray até uma sala de energia, onde ele começa a sabotar alguns fios para forçar um alerta de segurança na instalação. Com essa distração, Joyce e Hopper conseguem chegar até o cofre onde as chaves para desligar a máquina estavam. Mas o código para abrir esse cofre era a constante de Planck, que é um número matemático muito famoso aí. Só que ninguém do grupo sabia ele de cor. Para resolver esse problema, o Dustin sintoniza seu rádio para conseguir conversar com a Suzy, que desta vez responde ao seu contato. E no meio de todo esse caos, Suzy pede pro Dustin cantar com ela uma música, o que acaba gerando uma cena ridícula de engraçada. Mas depois disso, ela realmente passa o número para eles e Joyce e Hopper conseguem pegar as chaves. Depois dessa performance inusitada de um musical, voltamos ao shopping, onde Eleven, Mike e Max ainda estavam tentando fugir. Mas que pro azar deles acabam dando de cara com o Billy, que começa a perseguir o trio ao mesmo tempo que chama de volta o Devorador de Mentes. Os três acabam caindo em um beco sem saída, o que permite que Billy os alcance, conseguindo nocautear todos e levando Eleven pro meio do shopping, aguardando a chegada do Devorador. Enquanto isso, Hopper e Joyce chegam à sala de comando para poder desligar a máquina. Mas como nada pode ser tão simples, nesse momento o Schwarzenegger russo chega e começa mais uma vez uma luta entre ele e o Hopper. Voltando ao shopping, o Devorador chega para finalmente matar a Eleven. Mas ele acaba sendo momentaneamente impedido pelo grupo que ele tinha parado de perseguir, que o atacava com alguns fogos de artifício. Enquanto os outros distraíam o monstro, a Eleven aproveita para usar uma lembrança feliz que ela viu do Billy para puxar a mente dele e tirar a mente dele do controle do Devorador. Esse plano realmente dá certo, o Billy sai do controle do Devorador e se coloca entre ele e a Eleven para poder proteger ela. Só que isso acaba causando a sua morte. Na instalação soviética, a luta do Hopper e do Brutamontes acaba terminando bem do lado da máquina. Ele até tenta sair dali, mas ele percebe então que não daria tempo. Ele então olha para Joyce e pede para ela desligar a máquina de qualquer jeito. Ela hesita por um segundo, mas ela sabia que o correto era desligar a máquina e assim ela o faz. E desligando a máquina, rola uma pane em todo o sistema que já estava comprometido pelo Murray e a máquina acaba explodindo, desintegrando todas as pessoas que estavam ali em volta. Com a máquina destruída e o portal fechado, o monstro de carne perde o seu contato com o Devorador e simplesmente cai no chão sem vida.
E agora que a treta já estava resolvida, o Owens finalmente chega com os militares para poder conter a situação. 3 meses se passam e acompanhamos a família Byers arrumando seus pertences, pois eles iriam se mudar para a Califórnia. E a Eleven, que acabou sendo meio que adotada pela Joyce, vai com eles. Rola uma cena muito emocionante, muito bonita de todos os amigos ali se despedindo e a família Byers partindo para a sua nova casa. A gente vê então uma cena pós-crédito lá na Rússia, mostrando os soviéticos levando um prisioneiro até uma gaiola gigante, onde ele se depara com um Demogorgon que tinha sido capturado pelos russos. E assim descobrimos que tanto o mundo invertido quanto os soviéticos ainda eram uma ameaça para Hawkins. E finalizamos o resumo da terceira temporada. Final do vídeo, já sabe como é, deixa o like caso tenha gostado e se inscreva no canal para não perder a última parte desse resumão. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam relembrar os acontecimentos desta série. E aproveite para comentar o que você está achando desses vídeos. E também dê sua opinião sobre esta temporada, se você gosta dela ou se você prefere as anteriores. Te espero no próximo vídeo e até mais.